em tudo, e tudo é manifestação de Deus. Só que Deus é mais do que tudo. Porque para nós hoje, a realidade de Deus monoteísta e o Deus panteísta se juntam para formar um Deus só. Um Deus que é a criação e ao mesmo tempo está além da criação. Mas a criação está em Deus. Complicou muito? Não saímos dele, é uma ilusão. Não se pode sair de Deus. É uma ilusão. Não. Continuamos, como diz Paulo e repete André Luiz, como peixes dentro de um aquário. Amanhã nós vamos conversar melhor sobre isso. Espero que eu consiga transmitir para vocês uma ideia melhor sobre isso, tá? Vocês vão levar para casa essas incongruências, essas interrogações, né? Espero que amanhã a gente possa conversar melhor. Não existe outro alguém. Não existe fora de Deus. Não. Então nós vamos esclarecer a questão 16 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o universo físico não é Deus. Porque o universo físico é mutável, é degradável, é transformável, e Deus não é. Fala claramente questão 16, o universo físico não é Deus, criando para nós uma imensa congruência, uma imensa interrogação que nós chamamos paradoxo monoteísta. Ué, como que Deus cria alguma coisa que não é da sua própria natureza? Como que Deus cria alguma coisa aparentemente fora dele? Paradoxo monoteísta, tá? Eu peço que fale no microfone, senão não grava. As suas perguntas estão bastante apropriadas. Não é que você chama mesmo? Luísa, meu nome. Luiz? Luiz, é. Eu sou Mas nós vamos ter que deixá-las para amanhã. Amanhã o pau vai quebrar. Amanhã que eu vou ficar encurralado aqui, porque eu preciso de subsídios maiores para falar sobre isso. Nós temos mais 2 perguntas só, e eu pediria que aguardem mais 5 minutinhos, que nós vamos fazer a prece de encerramento. Então, já está acabando. O Gabriel vai fazer uma rapidinha aqui, depois, Dona Nair, aí nós já encerramos na fala dela, tá? Boa noite, só um pequeno detalhe. Muito obrigado pelas palavras, né? Não sou estudioso de Pietro Baldi, mas quero estudar muito agora, né? Deu uma motivação, uma inspiração muito grande. Só uma pequena dúvida a respeito do pensamento de Pietro Baldi, no que se refere dentro do ciclo de involução e de evolução. O espírito pode retroagir em sua evolução? Pode retroagir? Pode... Retroagir está certo. Isso. Retrogradar, retroceder, né? Isso. Não no ponto de vista perispiritual, mas... Sim, essa é uma grande dúvida, porque infelizmente nós criamos dogmas dentro da doutrina espírita. Não que a doutrina espírita seja dogmática, mas nós somos de natureza dogmática. Nós não gostamos de verdades que modificam, né? A gente se apega a elas e ai daquele que pretender modificar, né? Tá certo? E quando os espíritos responderam a Kardec que não haveria retrocesso, Kardec estava perguntando se seria possível o ser humano desencarnar e reencarnar como um animal, um inseto, né? Nascer numa barata, nascer num porco, né? A chamada metempsicose, né? Que era uma crença normal entre os egípcios, né? E os espíritos falam que não, isso não acontece. Claro que você não vai desencarnar, depois vai encarnar num porco, numa vaca, numa barata, né? Não é assim, uma coisa não funciona desse modo, né? Então, nesse sentido, não há retrocesso. Mas se você abusar de determinadas faculdades que você adquiriu e não souber utilizá-las, você vai ser cerceado nelas. Isso pode ser considerado um retrocesso. Se você pintar e bordar com a sua inteligência, você vai reencarnar como um imbecil.
como um doente mental limitado no uso da sua inteligência. Isso pode ser considerado um retrocesso. Tá? E a evolução se faz naturalmente de retrocessos, que nos preparam para novas ascensões, como nós vimos aqui. Então nós temos que rever esse conceito espírita, né? Quando estudamos os ovoides, por exemplo, é um retrocesso, né? E o Espiritismo resolveu essa incongruência dizendo assim, é um retrocesso da forma. A forma obedece aos impulsos do ser. A forma não carrega o ser. A forma é consequência. Então a forma não retrocede por si só. Quem retrocede é o espírito. O ovoide é um retrocesso. É uma involução, né? Em que o ser é cerceado, é limitado nas suas manifestações por uso indevido, né? A monofixação idealista do mal leva o espírito desencarnado a perder a configuração humana e a insistar-se. É um retrocesso. Tá certo? Então, se você me pergunta assim, não tem retrocesso? Eu vou responder hoje, tem sim, senhor. Você não pode pintar e bordar na vida que você não vai retroceder nunca. Cuidado, você vai retroceder sim. Não pinta e borda não, porque você vai retroceder sim. Porque senão não haveria limite para o espírito. Você pode fazer o que quiser, não vai voltar, não vai ser limitado, não vai ser contido. Claro que vai. O retrocesso é uma bênção. Alguns dão passos, né, por uma escada inconveniente e volta 5, 6, vai lá embaixo, né? Tá certo? Então, infelizmente, nós vamos ter que rever este fundamento. É outra coisa, né? Não é bem um retrocesso, tá? Mas eu volto a repetir, o retrocesso não pressupõe uma perda absoluta de valores. Ela é uma contenção de valores. Você não perde nada. Então não há uma involução, um retrocesso no sentido absoluto, apenas no sentido relativo. Tá bem? Amanhã a gente continua esse assunto também, né? Gilson, a minha pergunta é bem simples. Sobre o criacionismo e evolucionismo que foi dito, eu gostaria de saber se eu entendi bem. Quer dizer que os dois, segundo o Baldi, coexistem. O criacionismo é válido. Certos, com certeza. Tá. Aí, então, eu lembro uma palavra de Jesus, quando ele diz assim, o meu pai trabalha, né? Até hoje o meu pai trabalha. Qual é o trabalho de Deus, se não criar, não é? Criar e manter. Aí a minha pergunta, ele cria nos dois momentos, de involução e de expansão? Você está nos apertando, né? É Nair, né? Nair. Nair é fogo, hein, senhor? Cadê o filho dela? Tá vendo o filho dela, ó? Né? A sua mamãe é brilhante, né? Tem que dar um presentinho bom para ela semana que vem. Que isso? A gente sabe tão pouco, está aprendendo, está engatinhando. Amanhã nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Mas nós aprendemos na atualidade que Deus não cria incessantemente. Criar incessantemente é serviço do tempo. Porque cria um hoje, outro amanhã, outro depois, criou um ontem, anteontem, né? Isso foi sempre criando, desde toda a eternidade, para toda a eternidade no futuro. Deus não é pertinente ao tempo, Deus não cria no tempo, Deus cria fora do tempo. Criar fora do tempo é uma coisa muito inconcebível para nós. É criar num presente eterno. É uma criação que não tem amanhã, nem teve ontem. Uma criação que é. Ego sum que sum, eu sou aquele que é. Deus não tem, né, a gramática que nós temos, Ele não conjuga verbo no futuro e no passado não, é só presente. Tá? Então a criação divina é. Eu não posso falar foi, porque eu estou me servindo do tempo, eu sou filho do tempo e não sei sair do tempo. Mas a criação se deu. Deus se deu em infinitos filhos e acabou. Ele não cria espírito mais. Né? Tá certo? No nosso mundo nós temos a ilusão de que a criação segue a linha do tempo. Se chama criação progressiva. Nós vamos falar disso amanhã.
Mas a criação progressiva não cria novos espíritos, porque na linha do tempo, que é o universo do tempo e do espaço em que estamos, nada se cria. Não se criam novos espíritos aqui na nossa realidade. Tá? Então, o trabalho de Deus seria manter. É isso. Isso. Como provedor. No nosso universo, Manter o o equilíbrio. trabalho de Deus é de reconstituição, é de refazimento e de libertação. Tá? Deus trabalha na intimidade de cada um de nós para levá-los de novo ao seu seio. Este é o trabalho de Deus, que Jesus Citou, apresenta como um colaborador. Tá? Você Entendi. pode chamar isso de manutenção. Sim. Mas não é criação, todo dia criando, todo dia Entendi. criando, todo dia criando, que seria uma história muito esquisita, eu acho. Né? Deus criando espírito e julgando aqui no universo físico, né? Batumando no átomo e sem parar, a cada segundo, né? Eu imaginei que É seria esquisito, assim. bilhões e bilhões de almas a cada segundo, né? Coisa estranha, né? Não é bem assim. Mas a criação original não tem limites. A gente não sabe entender o que é isso. Ah, entendi. Tá? Tudo bem. Amanhã Obrigada. nós vamos conversar melhor sobre esses limites da criação, tá bem? Eu sei que você vai levar essa pulga, né? Mas quando Jesus tem aquele encontro com os discípulos diante do cego de nascença, né? O que Jesus respondeu? Por que ele nasceu cego? Para que se dê nele o trabalho de Deus. Qual é o trabalho de Deus? Desenvolvimento daquela alma. Aprimoramento daquela alma, tá? Criação do novo homem. Esse é o trabalho do Cristo, né? Que é o trabalho de Deus no nosso universo, tá? Podemos... Acabou? Alguém tem mais uma questão? Pode deixar para amanhã também, viu? A gente tem uma programação intensa amanhã também, mas se tiver alguma questão mais que está aí tendo a urgência do diálogo, nós podemos abrir o espaço para mais uma. Fique à vontade, gente. Eu sei que vocês estão aí acambrunhados com isso tudo, né? Então, nós vamos agradecer ao Gilson por hoje, a todos vocês, pela participação, muito importante isso, e reforçando que amanhã às 8 horas a gente começa, 7h30 já estaremos aqui, né? E fazendo aí a apresentação do Gabriel, coral, vamos ver se não vai estar tão